tá virada pra lá. Uhum. Eu vou passar com a rap. E o Pedro? Você é com ele. E a rap. Vinícius, comecei aqui. Olá, pessoal, boa noite. Boa tarde ou boa noite. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Eu sou a Karen, fundadora da Duas Marias. Estamos aqui em mais uma live do nosso Momento Fit para falar um pouquinho sobre alimentação saudável e nutrição. Mais um tema aqui para vocês. Hoje eu vou falar sobre redução de consumo de açúcar, né? A vontade de doce. E quero saber aqui enquanto o pessoal tá chegando, então boa noite, deixa eu dar uma boa noite aqui para quem chegou. Gigi, Grazi, Larissa, Rose, Rita, Zélia, Carol, Lucas, Adriana, Juliana, Duas Marias Jundiaí. Sejam bem-vindos, pessoal. Bom, se vocês quiserem compartilhar essa live, o assunto vai ser bem legal, dicas práticas aí para vocês conseguirem driblar a vontade de comer doce. Encaminha a live, ó, através dessa setinha aqui no canto. Encaminha a live para os amigos, para a galera poder participar e saber um pouquinho mais sobre alimentação saudável. Então, o nosso objetivo com o Momento Fit, né, aqui da Duas Marias, é trazer temas que vão contribuir para a sua mudança de estilo de vida, tá? Então, o nosso objetivo aqui é saúde, né? Trazer assuntos relacionados à saúde. E hoje a gente vai falar sobre vontade de comer doces. Eu vou falar um pouquinho para vocês como é que funciona o nosso organismo para essa questão do consumo de açúcar. Por que que as pessoas têm tanto desejo em comer açúcar, né? O que está acontecendo ali no corpo que essa vontade de comer doce é quase que impossível de resistir, né? Tem muita gente que tem bastante dificuldade, de fato, né, em lidar aí com a vontade de comer açúcar. E eu quero saber aqui de vocês, quem é que tem essa dificuldade de evitar o açúcar, né? Quem aqui tem muita vontade de comer doce? Coloca aqui pra mim. Eu tenho, Karen, socorro. O que é que eu devo fazer? Se você ficar até o final da live, eu vou falar pra você quais são os alimentos que você deve introduzir na sua alimentação que vão ajudar nessa vontade de comer açúcar, tá? Então não sai daqui, fique até o final. E bora começar, gente? Bom, seguinte, ó, nosso Momento Fit de hoje, vamos falar um pouquinho sobre intestino, né? Por que que a gente precisa falar de intestino? O que tem a ver o intestino com a vontade de comer doce? Tem tudo a ver, tá, gente? Então eu vou falar assim bem brevemente, né? Por que que a gente precisa ter um intestino saudável para ter um controle no consumo de açúcares? Bom, dentro do nosso intestino, nós temos trilhões de bactérias. Dentre elas, a gente tem as bactérias que são boas e as bactérias ruins. Elas existem ali, inevitavelmente, tá? Então, a gente tem as ruins e as boas. Inclusive, as ruins devem estar lá também. Faz parte, tá? Não tem como evitar. Desde que a gente nasce, nosso corpo entra em contato com esse meio aqui que a gente vive, a gente entra em contato com bactérias ruins também. O fato é, quando a gente tem um desequilíbrio dessa microbiota, né, dessa população de bactérias dentro do intestino, que é o problema, tá? Então esse desequilíbrio significa o quê? Que a gente tem mais bactéria ruim do que boa dentro do intestino. E esse desequilíbrio é o que a gente chama de disbiose intestinal, que vocês já devem ter ouvido falar alguma vez, né? Sobre essa questão. Então a disbiose intestinal é esse desequilíbrio do nosso microbioma intestinal, tá? Muito bem, essas bactérias boas, elas têm funções para o nosso organismo que promovem saúde, enquanto que as bactérias ruins, elas promovem doença, né? Promovem doenças, tá? E as bactérias ruins, quando elas estão aumentadas, né? Quando a população de bactérias ruins está aumentada, a gente geralmente tem um intestino que apresenta ali algumas dificuldades, tá? Então a gente, por sintoma, já consegue identificar que a gente tem ali um intestino mais preso, né? Uma dificuldade em evacuação, uma constipação intestinal, né? Ou não necessariamente. Tem pessoas que têm muito mais vezes evacuação ao longo do dia, que também não é um sinal de saúde, tá?
Então não significa que você ir ao banheiro todos os dias, várias vezes ao dia, não significa que seu intestino está saudável, tá? Então a gente avalia outras coisas para identificar. Formato das fezes, se as fezes afundam ou boiam no vaso sanitário, se elas têm qual o odor das fezes, coloração, tudo isso. Então as fezes que saem ali de dentro de você, elas dizem muito sobre você, tá? Sobre como está a sua saúde. Então, primeira lição de casa, olhar para as fezes, para identificar como é que está a qualidade. Como é que tem que estar, né, a qualidade das fezes? A gente tem que ter umas fezes com formato, tá? De uma banana lisa, sem rachaduras, que afunda e não que boia. E eu já vou explicar pra vocês por que isso, né? Nossa, Karen, você veio aqui pra falar de doce ou pra falar de fezes, né? Gente, isso tem total ligação, tá bom? E aí, olha só, tem 2 motivos pelo qual o seu intestino ruim te leva a comer mais açúcar, tá? 2 motivos aí principais. Primeiro, essas bactérias patogênicas, as bactérias ruins que estão ali fazendo a festa no seu intestino, elas consomem açúcar, tá? Elas são alimentadas através do açúcar. Então, quanto mais açúcar você come, mais vontade de comer você tem, porque você está alimentando as bactérias que consomem açúcar para se proliferar, tá certo? Então, quanto mais açúcar, mais bactéria patogênica, mais vontade de comer açúcar você vai ter. Você vai estar ali, ó, alimentando nota 10 essas bactérias ruins do seu corpo, tá? Do seu intestino. E o segundo motivo, e o principal, tá, gente, é que dentro do nosso intestino, a gente produz também hormônios, tá? E um hormônio super importante que a gente produz lá no intestino, tá? Ele começa ali no intestino, é a serotonina. Então, 70% da serotonina ou 80% da serotonina produzida pelo seu corpo é produzida no seu intestino. E o que é serotonina, Karen? O que é a serotonina? Serotonina é um hormônio, né, um neurotransmissor que nos proporciona a sensação de felicidade, de bem-estar, certo? E aí, quando a gente tem a serotonina muito baixa, essa produção muito baixa de serotonina, a gente tende a ter mais ansiedade, mais quadros depressivos, tristeza, irritabilidade. E isso tudo te leva ao consumo de carboidratos. Por quê, gente? Porque essa descompensação, né, essa falta desse hormônio faz com que você tenha essa baixa, né, da felicidade, da sensação de bem-estar, e você busque imediatamente algo que te traga a sensação de prazer. E geralmente é o doce. Não é em vão que toda vez que você passa por uma irritabilidade, por alguma situação extrema de tristeza ou de irritabilidade, de estresse, por exemplo, você busque o carboidrato como solução. Eu falo carboidrato porque nem sempre as pessoas buscam necessariamente o doce, né? Tem muita gente que tem mais, gosta mais, né? Tem mais preferência mesmo pelo salgado. Mas esse salgado, me falem aqui, por acaso é um prato de salada? Por acaso é um prato de arroz e feijão que você quer comer? Ou uma carne ou um ovo? Não, né? Geralmente, na grande maioria das vezes, as pessoas buscam o carboidrato, aquele pão de queijo, aquele pãozinho à tarde, aquela esfirra, né? Aquele salgado ali da padaria, aquele pãozinho quentinho, é o que as pessoas buscam. Ou então o próprio doce, o chocolate, né? Os doces em geral. E aí que é o problema, né? Você não tá cuidando da causa, e enquanto você não cuidar da causa desses problemas, você vai continuar comendo açúcar de maneira desenfreada, né? Sem um mínimo ali de bom senso. E eu acredito, gente, que tenham pessoas que realmente não conseguem ficar sem. Porque já estão num nível ali, né, de inflamação desse intestino, de bactérias ruins ali proliferando, de uma baixa produção de serotonina, que ela não consegue ficar sem o açúcar. Ela precisa de fato, é uma necessidade quase, né? Então, qual é o caminho pra gente cuidar disso, né? Qual é o caminho? É a gente, primeira coisa, e não tem como, gente, hoje já tem estudos que mostram, inclusive, né? Que a ansiedade, o estresse, a própria depressão precisa primeiro partir ali de um cuidado com o intestino.
Então, a primeira coisa que você precisa de fato olhar é para o intestino. Não adianta eu falar apenas para você ali quais são os 5 alimentos que vão ajudar a vontade de doce, que matam, que dão aquela enganada, né? Na vontade de comer açúcar. Isso não vai resolver o seu problema. A gente tem que resolver ali, né, a raiz do problema. Onde é que tudo começa, tá? Então você precisa primeiro olhar para aquilo que prejudica o funcionamento do seu intestino e a saúde do seu intestino. Não é só o funcionamento o fato de ir ao banheiro todos os dias, novamente, tá? É a saúde do seu intestino, se ele está inflamado ou não, tá? Então a gente precisa tirar aquilo que inflama o intestino. O que inflama demais o intestino, gente? Industrializados, leite e derivados de leite em excesso, o próprio açúcar, né, inflama bastante, e bebidas alcoólicas, tá? Bebidas alcoólicas também prejudica bastante. E medicamento também acaba sendo algo assim que acaba prejudicando a nossa microbiota, que inflama muito, né, a nossa microbiota intestinal, certo? Se você é aquela pessoa que faz uso de medicamento de maneira indiscriminada, sem nenhum tipo de recomendação, e simplesmente toma um monte de medicamentos, pare imediatamente. Se você faz um uso de medicação controlada, tudo bem, né? Porque você precisa e tal, passou no médico, o médico recomendou, tem algum motivo. Mas se você é aquela pessoa hipocondríaca, né, que qualquer dorzinha toma um remédio, você pode estar acabando com a sua microbiota intestinal, tá? E do estômago também. E isso vai te afetar lá na frente, nessa vontade de comer açúcar. Você vai ficar nessa luta, né, contra a vontade de comer doce e você não vai ganhar essa batalha. Você vai acabar sendo vencida pelo açúcar, tá? Então precisa tirar da tua alimentação ou minimizar, né, o máximo possível, alimentos industrializados. O que seriam esses industrializados, gente? Alimentos que tenham muitos aditivos químicos, né? Conservantes, edulcorantes, aqueles nominhos todos que eu acho que eu até citei pra vocês na live passada, se eu não me engano. Aqueles nominhos todos estranhos que aparecem naquele rótulo que você não consegue nem identificar como alimento. Então, alimentos prontos para consumo que são cheios de conservante, enlatados, embutidos, tá? Isso é o que a gente precisa evitar. Refrigerantes, sucos industrializados de caixinha, tá? Que são riquíssimos em frutose, como eu falei para vocês, o açúcar alimenta essas bactérias patogênicas também, só promovem ainda mais problemas ali pro seu intestino, tá? Então, primeiro você elimina aquilo que faz mal. Leite, tá, gente? O leite mesmo de caixinha é terrível, não dá, entendeu? A gente precisa evitar mesmo. Substitua por leites vegetais, né? Por outros alimentos que são fontes de leite, mas não necessariamente o próprio leite, tá? Enfim, ali você já tirou o que não faz bem pro seu intestino. Agora a gente precisa colocar alimentos que vão ajudar aquelas bactérias boas a crescerem. Porque a gente tem ali as bactérias ruins vencendo a guerra. A gente precisa agora dar alimento para a bactéria boa vencer essa batalha, certo? Então a gente precisa promover a saúde desse intestino através da multiplicação dessas bactérias probióticas, é o que a gente chama de probióticas, tá? Bactérias probióticas, os lactobacilos. E como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa aumentar, então, o consumo de alimentos pré-bióticos, né? Que estão presentes, por exemplo, nas folhas verdes escuras, na cebola, no alho. A maçã é rica em pré-biótico. A própria biomassa de banana verde, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é um alimento ali derivado da banana verde, que pode ser utilizado de várias formas. A gente tem a chicória, que é uma ótima fonte de pré-biótico. E a gente tem também as fontes de probiótico, que são as próprias bactériazinhas, né? Como, por exemplo, o kefir. Já ouviram falar no kefir? O kefir é uma excelente fonte de probióticos. O kombucha também, né? Também é fonte de probiótico, dessas bactériazinhas boas. E ali a gente vai alimentando através de frutas, verduras, legumes, as nossas boas bactérias. Antioxidantes também para desinflamar o seu intestino. Então é legal acrescentar um açafrão da terra na sua alimentação, colocar uma canela, que mais, gente? Colocar castanhas oleaginosas, que são ricas em antioxidantes também.
utilizar o gengibre, que é um ótimo anti-inflamatório, tá? Então eu vou passar ainda uma listinha de alimentos para vocês. Mas façam uso desses temperos bons, né? Desses condimentos que são naturais. A kombucha, ó, a Drica tá perguntando, né? A kombucha, Drica, você encontra até em supermercado, tá? Algumas lojas da Duas Marias me parece que vende também. Algumas lojas, não vou dizer ao certo quais são as lojas, mas algumas têm a venda o kombucha. Mas você acha até em mercado mesmo, hoje em dia, tá? Em supermercado. E aí você vai procurar lá por kombucha. São garrafinhas assim, né? Tem em lata já, hoje em dia tem até em lata a kombucha, tá? Bom, e aí a gente vai aumentar então o consumo desses bons alimentos, né? Que vão contribuir para a melhora do seu intestino. E ali, gente, quando você começa a fazer um trabalho de desinflamação desse intestino, né? Ah, obrigada, Amanda. A Amanda tá dizendo, passando para dizer que o tempero do feijão é o melhor do mundo. Que coisa boa. Sabe o que a gente usa, gente? Tempero natural. É cebola, alho, louro, né? No feijão, especificamente, são esses. A gente usa em algumas outras preparações a salsinha, a cebolinha, o alecrim, temperos como a cúrcuma, né? O açafrão da terra, a páprica, que são produtos naturais, tá? Então a gente não precisa utilizar condimentos na alimentação. Cuidado com industrializados, né? Aqueles temperos prontos, sabe? Aqueles cubinhos que você coloca ali na comida, aquilo é cheio de sódio, cheio de aditivo químico, não é legal. Então a gente pode ter uma comida saborosa através de alimentos naturais, tá? De temperos naturais. Pimenta preta, né? Que mais? Cominho. Tem tanta coisa boa, orégano. O orégano é um baita antioxidante, tá? Ajuda pra caramba a desinflamar o seu intestino. E o orégano, gente, ele é antifúngico, tá? Então, excelente para quem tá tendo quadro de candidíase. A candidíase, gente, ela é derivada desse intestino ruim, tá? A candidíase, ela aumenta, inclusive, a vontade de comer açúcar. Então, mulheres, cuidado, né? Muito mais presente nas mulheres a candidíase, mas é um fungo intestinal. Então, a gente precisa ajudar o intestino a combater esse fungo, tá? E aí, a gente tem alguns alimentos que, além deles ajudarem nessa questão da desinflamação intestinal, da promoção dessa saúde intestinal, eles vão ajudar a produzir serotonina. Eles são chamados precursores de serotonina, aquele neurotransmissor que eu falei para vocês no início, que é responsável pela sensação de bem-estar e felicidade. Gente, por que no fim da tarde a gente tem mais desejo de comer carboidrato? Ainda no final da tarde, acho que é um dos piores horários, assim, que é o mais comum das pessoas relatarem, né? Que sentem mais desejo por carboidrato e açúcar em especial. Porque esse horário, a serotonina já tem uma queda natural. Uma queda natural. Então, se você já não produz serotonina direito e ainda tem essa queda brusca à tarde, você vai ter muito mais desejo de comer açúcar, tá? Então, olha só que importante você olhar para a saúde do seu intestino, para você conseguir produzir serotonina em níveis bons. Que mesmo que você passe por uma situação de estresse e ansiedade, seu corpo tá bem nutrido, tá bem cuidado, você não vai ter esse desejo excessivo por açúcar. Então a vontade de açúcar tem jeito, minha gente. Tem jeito. E eu já tratei muita gente que passava por isso e conseguiu se livrar desse vício, tá? Que acaba prejudicando em um monte de outras coisas, né? O excesso de peso, a diabetes, resistência à insulina, enfim, problemas até ginecológicos, né? Por aumento da resistência à insulina. Então a gente tem que tomar cuidado com esse consumo de açúcar excessivo. Enfim, aí eu vou falar para vocês esses alimentos que são precursores da serotonina, ou seja, eles já atuam de forma direta na produção desse neurotransmissor que vai te dar a sensação de felicidade e aí você não vai precisar ficar comendo açúcar, tá? Então anotem aí, se você não pegou papel e caneta, eu vou dar uma boa noite para quem chegou atrasadinho, mas que vai conseguir anotar. Corre lá e pega papel e caneta, tá? Então, boa noite para as meninas que chegaram aqui, a Marilu, Virgínia, De Petrucci, Confidere, Michele,
Tati. Bom, gente, ó. Então eu vou falar pra vocês alguns alimentos que não podem faltar na sua alimentação se você deseja produzir mais serotonina, tá? Que são os alimentos precursores desse neurotransmissor. Primeiro alimento aí que eu adoro, que faz parte da minha dieta alimentar, né? Do meu cardápio sempre. E que tem muita gente que tem medo de comer porque acha que engorda. Isso é um grande mito, tá, gente? O que engorda são as exceções que viram regra, né? Aquelas exceções que viram regra. Mas não é a coitada da fruta que engorda, não. A banana, gente. A banana, ela tem o que a gente chama de triptofano. O triptofano é um aminoácido precursor de serotonina, tá? É necessário ter triptofano para produzir serotonina. É necessário. Então a banana, ela tem esse nutriente que a gente precisa para produção de serotonina. Então consumam banana, né? Você precisa comer um monte de banana por dia? Não, gente, uma tá bom, né? Que horário? Pega aquela bananinha ali à tarde, coloca uma canela, coloca um pouquinho na frigideira ou no micro-ondas para dar uma derretidinha. É um docinho. Além dela ser muito gostosa, né? Com canela, com um pouquinho de cacau em pó. Você tem ali uma sobremesinha, né? Digamos assim, sem ter açúcar e ainda por cima tem o triptofano. Na Duas Marias a gente tem um bolinho, que é o muffin de banana, que além de ter a banana, ele ainda tem aveia, tem chia, né? A aveia que é fonte de complexo B. O complexo B também é precursor de serotonina. A gente também precisa de complexo B. Então, se você quiser comer um muffinzinho de banana ou até mesmo fazer um muffinzinho de banana com aveia, é super legal, tá? Pra comer à tarde. Dá mata ali à vontadezinha. E ainda dá pra colocar, de repente, canela ou uns pedacinhos de chocolate, se você for fazer, tá bom? Outro alimento que ajuda bastante, né, que é fonte de triptofano, é o próprio cacau, né? O cacau é rico em flavonoides também, antioxidantes, vai ajudar ali na desinflamação do seu corpo. E o cacau também tem esse triptofano que você precisa para ajudar na produção de serotonina. Então você pode usar o cacau, por exemplo, gente, uma coisa agora no friozinho que fica bem legal, compra um leite vegetal bom, tá? Então tem boas marcas aí de leite vegetal. Compra um leite vegetal bom de amêndoas, não de soja, tá, gente? Leite de soja não. Mas um leite de amêndoas, por exemplo. Coloca cacau em pó. Se quiser adoçar um pouquinho só ali, com um pouquinho de açúcar mascavo, um tiquinho só, né? Eu não coloco, mas você pode colocar um pouquinho só se você tiver dificuldade por conta do cacau ser mais amargo. Coloca um pouquinho ali de um açúcar mascavo, uma pitada de canela e aquece, faz um chocolate quente. Depois que estiver pronto, você bate no mixer, ele fica bem cremosinho e dá pra matar a vontade de comer o doce ali à tarde, né? Você tá colocando cacau e as castanhas oleaginosas que eu já falei pra vocês que vocês devem comer, porque são fontes também de vários alimentos, de vários nutrientes importantes e antioxidantes importantes. Mas ali tá no formato de um leite, né? Tá na forma de um leite, certo? O cacau, vocês podem fazer também, por exemplo, um moussezinho de abacate com cacau. Bater o abacate com cacau, um pouquinho de óleo de coco, um fiozinho de mel, fica muito legal também. Pode fazer amassadinho, tá? Então o abacate, ele entra também aí como um bom antioxidante, uma boa fonte, né, de antioxidante, de vitamina E, que vão contribuir para essa desinflamação do seu corpo. E além do que, toda fonte de boa gordura ajuda na saciedade. Então a gente precisa também de alimentos que tragam saciedade para você não ficar ali comendo toda hora, né? Então o abacate, as castanhas oleaginosas, eles têm boas fontes também de gorduras, tá? Outro alimento legal, gente, a quinoa, tá? A quinoa é super rica em complexo B, em aminoácidos bons, né? Aminoácidos essenciais. A gente pode consumir a quinoa na forma de uma salada ou de um risotinho. Inclusive, a gente vai ter um lançamento em breve, muito em breve, aqui na Duas Marias, de um prato novo, vegano, à base de quinoa, tá? Vai ser um cuscuz de quinoa com cogumelos e legumes. Então, vai ser uma refeição completa, vegana, para quem é vegano aí, que não quer comer carne ou que não quer ter carne todos os dias na alimentação, vai ser uma opção legal. E você pode colocar no seu almoço, no seu jantar.
pra ir ajudando, né? Porque não é só o que você vai comer ali à tarde, mas é o que você come ao longo do dia todo que vai ajudar a ter menos compulsão por doces, tá? Outro alimento legal, anotem aí, é o grão de bico. Grão de bico é chamado grão da felicidade, né? Justamente porque ele é rico em triptofano também, em outros minerais, em outros aminoácidos. E à tarde, para quem tem mais a tendência a gostar de algo salgado, como eu falei aqui para vocês, pode também fazer uma pastinha Romos. Sabe aquela pastinha de grão de bico? E pode comer com uma torradinha de arroz, por exemplo, né? Um biscoitinho de arroz. Pode comer com um palitinho de cenoura, de pepino, para matar a vontade daquela coisa salgadinha à tarde e ainda ter esse bom nutriente que vai ajudar na formação da serotonina intestinal e, consequentemente, da serotonina no cérebro. Porque, gente, a serotonina é produzida ali no intestino, mas ela é utilizada no cérebro, tá? A gente usa no cérebro, é ali que vai te trazer a sensação de bem-estar, certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Tô falando. Quero saber se vocês estão entendendo, se tá tudo bem até aqui. A gente já tá finalizando aqui, tá? Mas o que vocês acharam? Alguém aí já caiu a ficha? Poxa, preciso fazer isso, não tô me cuidando, né? Que tem um intestino que não funciona direito e que talvez tenha se identificado com o que eu falei aqui? Muito bom, a Drica diz que sim. A lentilha. A lentilha, Marcinha, é uma ótima fonte de aminoácidos também, tá? Ela é perfeita, ótima para substituir, inclusive a proteína animal, né? É uma fonte de proteína vegetal. Com esse intuito da produção de serotonina, eu ainda fico com o grão de bico por ter essa quantidade maior em triptofano. Mas a lentilha também é super bem-vinda, tá? É uma ótima fonte aí de aminoácidos. Proteína vegetal, né? É proteína vegetal. Bom, gente, e aí a gente tem também os antioxidantes, né? Que eu falei pra vocês, que são super importantes. A gente também pode citar o açaí. O açaí também é uma ótima opção, tá? Desde que ele não seja cheio de açúcar. Então, comprem um açaí que seja zero açúcar, mas que também não seja cheio de adoçantes, tá? Tem marcas hoje que trabalham com açaí com xilitol, né, ou eritritol, mas também tem a polpa de açaí que você pode comprar e bater no liquidificador, a polpa pura, com um pouco de mel e banana, por exemplo. Que daí você não vai ter aquele monte de xaropes, né, que são riquíssimos em açúcar. Então, o que eu faço aqui em casa? Eu tenho a polpa mesmo do açaí, né, a polpa, que é como se fosse uma polpa de fruta, normal, assim. É só a polpa. E você pode bater ela com uma bananinha e um pouco de mel. Ele não vai ficar com a mesma consistência daquele sorbet, né? Daquele preparado de açaí, tá? Que é aquela consistência meio cremosa, ela se dá muito pelo xarope. Ele vai ficar mais líquido. Mas você pode fazer um suco de açaí, não precisa necessariamente ser o açaí de tigela, tá? E o açaí, gente, é riquíssimo em antocianinas, é riquíssimo em antioxidantes, maravilhosa fonte de energia. Não tenham medo de consumir açaí desde que não seja cheio de xarope. O problema do açaí são os xaropes. Outro grupo de alimento que vocês precisam comer são as folhas verdes escuras. E quando eu falo em folha verde escura, gente, porque daí ela é fonte de magnésio, tá? E o magnésio é super importante também na formação de serotonina. As folhas verdes escuras não é aquela folhinha de alface que você tá acostumado a comer na hora do almoço, não, tá? Quando eu falo de comer folhas verdes escuras, é comer mesmo. É você comer ali couve, mostarda, catalone, escarola, realmente as folhas verdes escuras, tá? E essas folhas, você pode dar só um sustinho na panela, né? Deixar ela assim, dar uma breve refogada. Não precisa deixar cozinhar muito, dá uma breve refogada, que já tá bom. Porque essas folhas, quando elas passam por uma mínima temperatura ali no calor, elas liberam mais nutrientes, tá?
Então, uma dica aí também. Consumam aveia, né? Consumam, eu falei um pouquinho da aveia aqui no bolinho, mas consumam fontes de alimentos, de cereais integrais, tá? Que são fontes de complexo B. O complexo B também é super importante na produção de serotonina. Então, os cereais integrais, né? O arroz integral, a quinoa, o amaranto, enfim, a aveia, tá? São ótimas fontes. E é isso, gente. Eu acho que eu falei quase todos os alimentos, falei todos os alimentos que eu queria. Ah, sim, e se vocês estiverem neste momento, assim, de muita ansiedade pelo açúcar, invistam também nos chás de ervas, tá? Não em chás preparados já, aqueles chás de como fala? De Tetra Pak, né? De garrafa. De caixinha, né? Faça um chazinho mesmo de erva, tá? Chá de erva. Quais são as melhores ervas aí pra ajudar na ansiedade? A melissa, a camomila. Passa avião aqui, peraí. A passiflora. O chá de erva cidreira. Capim-limão, né? O capim-limão. São chazinhos ótimos pra driblar a vontade de doce. O chá de canela também, gente. A canela é excelente pra vontade de doce, tá? Pode fazer um chá de canela. Outro chá que eu gosto muito é o chá da casca do cacau, que vocês compram, tá? Não é pra pegar o cacau e usar a casca, não. Já é desidratado. Então você compra, na internet vende chá de casca de cacau. É excelente pra matar a vontade de comer chocolate, por exemplo. E por falar em chocolate, eu falei do cacau, gente, mas se você quiser consumir um chocolate mais amargo, o chocolate mesmo, né? 70% para cima, pode comer ali um quadradinho por dia. Não tem problema, tá? Desde que seja 70% para cima de cacau. Não é aquele chocolate que você tá acostumado a comer, não, tá? Tem que ter cacau nessa composição. O bolinho que a gente faz aqui na Duas Marias, ele é feito com cacau. A gente adoça esse bolinho com açúcar demerara, orgânico, mínimo ali, né? Quantidade de açúcar que vai, mas ele é feito com cacau. A gente não usa achocolatado, nem outro tipo de chocolate, tá? E é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Tô adorando fazer esse momento fit aqui com vocês. O que vocês estão achando? E a gente vai disponibilizar também, gente, uma página para vocês preencherem com os dados de vocês para receber matérias também via e-mail, tá? Matérias do nosso blog, matérias e conteúdos a respeito de alimentação saudável, tá? Depois a gente vai disponibilizar aqui para vocês essa página para vocês colocarem os dados e receberem também as minhas matérias, as matérias que eu escrevo para Duas Marias sobre alimentação saudável, para continuar se nutrindo de boas informações, né? E mudar o seu estilo de vida, que é esse o nosso objetivo aqui na Duas Marias. A gente não vende só comida, a gente vende saúde, né? A gente vende uma mudança de estilo de vida, uma preocupação com o corpo de fato, uma preocupação com o planeta que a gente vive, por trabalharmos com orgânicos, né? Então é isso, eu agradeço vocês por estarem aqui mais essa noite. Obrigada de coração por me prestigiarem aqui, nos prestigiarem aqui. E venham na semana que vem, que a gente vai ter mais um tema bem legal aqui no nosso Momento Fit, na quinta-feira que vem, às 18 horas, tá bom? Muito obrigada, um beijo pra vocês, ótima noite. Tchau, tchau.